Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre esse filme A Estranha Vida de Timothy Green. Você já ouviu falar? Eu dei uma pesquisada e vi que já passou, inclusive na sessão da tarde, mas eu nunca vi. E eu buscando, pesquisando alguns vídeos num canal de streaming, eu acabei encontrando, quando eu li assim, eu falei assim, que estranho. Tá falando que um menino tem folhas nos pés, né? Filme mais sem sentido. Só que, para minha surpresa, eu falei, não, eu vou assistir. Porque primeiro que é da Disney. E olha só que interessante, como a gente é influenciado pela qualidade do que tem por trás, né? Por ser da Disney, eu decidi assistir justamente porque eu falei, bom, boa coisa tem. E normalmente esses títulos diferentão tem alguma filosofia aí que é um aprendizado diferenciado. Então eu fui instruída pela curiosidade. Eu nunca tinha ouvido falar, foi eu pesquisando filmes para eu assistir, que eu acabei encontrando, e pelo contexto de quem produzia, eu decidi assistir. Então, vai percebendo o quanto a gente vai seguindo, às vezes, uma jornada para poder acessar algumas coisas na nossa vida, né? E, para minha agradável surpresa, um preconceito sobre uma história, vamos dizer assim, muito lúdica, mas lúdico até que ponto? E este filme ele mostrou, resgatou um ponto que às vezes a gente no cotidiano vai esquecendo. Ele traz para você, eu acho que a grande riqueza de ser humano, que é a questão de imaginar, que é a questão de desejar, que é a questão de sonhar. Então, o filme, ele sim, ele é trabalhado na parte lúdica, mas ele é meio que um resgate de algo que já está dentro de nós e muitas vezes a gente não está utilizando, porque a gente está tão prático que a gente esquece de fantasiar. E esse fantasiar é um poder humano, você poder imaginar algo. Então, esse filme ele resgata simplesmente o poder da imaginação. E para mim trouxe uma das cenas que eu utilizo hoje na gestão de projetos. E na data que eu estou gravando esse vídeo, recente, na semana anterior, eu fiz workshop de gestão de projeto e eu utilizei essa cena que casa perfeitamente. Então, eu falo que esse filme foi um presente para o meu método, inclusive. Mas eu não vou mostrar essa cena porque eu quero que você tenha a experiência. Esse filme ele é uma experiência. É uma experiência muito interessante. Mas eu vou passar o contexto dele. Primeiro, ele é uma força da natureza. Então, essa é uma sinopse, na verdade, é uma frase que está lá na descrição do vídeo. Aí você fala, putz, o que é a força da natureza? E às vezes a gente esquece que sim, a gente está imerso numa força muito maior do que aquilo que a gente vem vivendo, aquilo que a gente vem experienciando. Então, para a gente não esquecer que, olha, existe coisa além de você. Você não está aqui apenas por você, você está aqui por um propósito e muito maior. E aí eles começam, o filme começa, né, com um casal que não pode ter filhos a princípio, faz um tempo que eles estão tentando, mas num determinado dia, o marido da personagem fala o seguinte: tá, a gente está tentando há muito tempo, mas se hoje a gente tivesse ele, como ele seria? Hoje a gente tem o poder de imaginar, e aí ele começa a fazer descrições. Ela fica meio ressabiada, não quer fazer, mas ela acaba entrando na onda e eles acabam descrevendo quais seriam as principais características desse filho. E aí eles acabam passando a noite, né, reproduzindo ali o melhor filho do mundo, o filho que seria no caso deles, né, as melhores habilidades que eles acreditam que o filho deles teriam, e pontos que somam de cada um, e pontos que só o filho dele teria, porque eles são o oposto disso. Então, ele até começa o vídeo falando assim, ela fala assim, não, vamos, isso não tem sentido, né? Ele falou assim, olha, tá aí uma coisa que o nosso filho teria, ele sempre iria acreditar, ele não queria desistir. Então, eles começaram a trazer características, inclusive, opostas do que eles também tinham, porque às vezes a gente quer que o outro seja como eu, né? Então, assim, eu quero que meu filho seja como eu, que segue meus pensamentos, que me obedeça, mas na verdade ele é um ser humano diferente de você. Você passa a ser um portal. E como ele seria? E aí esse é o contexto, eles começam a notar
tudo que o filho deles seria, né, dentro de um contexto. Isso é positivo, mas no decorrer acaba se tornando algo realmente uma lição de vida. Porque esse filho ele vem de uma forma inusitada. E isso eu não quero falar aqui, porque eu quero que você assista esse filme para você enxergar o contexto dessa cena. Mas é como se esse filho tivesse plantado na terra mesmo. E ele tivesse nascido, ou seja, a natureza está te mostrando, ó, acredite que vai acontecer. E essa criança vem com alguns detalhes. Ele tinha algumas folhinhas nos pés. E aí eles levam eles num botânico para falar, caramba, eles acham que é uma criança perdida, uma criança que às vezes fugiu dos pais, né? Só que ele tinha o mesmo nome que eles tinham definido, era um nome totalmente diferente da maioria das crianças, né? Não era comum. E aí eles começam a falar assim, mas peraí, o que está acontecendo? Então, aos poucos vai cair na ficha deles que, tipo, olha, essa criança foi enviada pela natureza, né? Ela foi concebida pelo um poder além do que a gente vive, mas um poder também na imaginação. E ele tem exatamente a quantidade de folhinhas que eles definiram como características macros para essa criança. Aí, beleza, é uma criança que veio do nada, né? Do nada não, foi enviada, só que ela precisa ser introduzida num processo comum. E olha que interessante, é uma criança incomum que teve que viver, né, a rotina de uma criança, tá? Essa criança precisa ir para a escola. Então ele vai para a escola e ele é uma criança diferente, é uma criança índigo, inclusive, né? Uma criança conectada, uma criança totalmente diferente de outras crianças. E aí ele começa a passar pelas dores da própria infância, vamos colocar ali, né? Na escola, começou a sofrer bullying. Só que ele não entendia. Então, por um lado, ele já tinha uma missão, porque ele veio com uma missão, para o outro, ele tinha que viver a rotina, o comum. E aí esses dois mundos começam a conflitar. De qualquer maneira, eles passam a aproveitar mais, de alguma forma, o tempo com a criança. Eles começam também a mudar coisas na rotina para que possa introduzir uma nova vida. E aí tem um momento que até a criança vai conhecer o trabalho do pai dele e tal. E ele começa a expressar algumas características que eles tinham pré-definido anteriormente, antes dessa criança existir. Só que, e é aí que começa, porque se você planeja e isso acontece, existe a checagem. É praticamente você olhar o PDCA de uma forma lúdica. E a checagem significa, se eu estou fazendo isso, check. Então começou a cair uma folhinha, conforme ele ia vivendo as características que os pais tinham pré-definido anteriormente. E tudo tem um começo, meio e fim, porque ele era um projeto. E aí chega um momento que eles começam a se preparar para despedir daquela criança. Porque eles sabiam que ele veio de forma inusitada e ele também iria de forma não inusitada, mas ele iria. A criança tinha essa consciência de que, tipo, olha, eu vou partir. E ele queria aproveitar ao máximo o tempo de estar com eles. Então, essa questão de, tipo, como que eu posso aproveitar o tempo de alguém? Como que eu posso ter qualidade de vida com aquele alguém? E aí eles começam a moldar-se, porque eles perceberam que eles não estavam preparados para ter, eles precisavam se preparar durante a jornada. E isso era o maior aprendizado e o treino deles para o que estava por vir. E aí, as folhinhas caindo, chega um momento que ele tem que partir. Ah, você deu spoiler? Não, o processo do filme ele é muito melhor que o final, porque você precisa viver a jornada. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados do filme, independente dessa parte lúdica, é a jornada das coisas, porque às vezes você deseja e aí você recebe, mas você vive isso. Então o processo, a jornada, a caminhada, né, ela deve ser aproveitada, independente de você alcançar os resultados que você deseja. E no filme ele mostra isso, sobre você lidar, inclusive, com as frustrações daquilo que você não especifica, ou não sai como você planejava, ou de repente é tirar de você. Pontos altos do filme. Primeiro, voltar a desejar, né? Então a questão assim,
Desejar, se você pegar a etimologia da palavra, de Sirium, a queda da estrela. Então, você não pede qualquer coisa quando uma estrela cadente cai. Você normalmente vai lá no fundo da alma e pede aquilo que o seu coração anseia. Você não pede um iPhone, você não pede um fogão, você não pede magia. Não. Um desejo é algo íntimo do seu coração, porque é como se você estivesse se comunicando com Deus. Esse fenômeno da natureza, ele vai trazer o seu maior desejo do seu coração. Então, desejar é algo muito mais profundo que querer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O que você quer, dinheiro compra. Mas o que você deseja precisa vir do alto. E isso requer que você acredite. Desejar e acreditar. E o mundo vai girar. As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Você vai, você volta, você avança, você retorna, porque o mundo está girando para encontrar o melhor ângulo para que aquilo que você deseja se concretize. Então sonhe com isso. Não só deseje, não só acredite, mas visualize e experimente aquilo que você quer. Então, até nos negócios, né? Trazendo um pouquinho aqui para a minha realidade, atualmente nós somos uma empresa pequena, a empresa ainda está como microempreendedor individual, então a minha empresa está no MEI, e ela está quase saindo do MEI. E o próximo nível requer novas ações, porque não é só mudar de nível, mas é sustentar o próximo nível. Então, ultimamente a gente está fazendo alguns movimentos na empresa, junto com alguns clientes, para experimentar o próximo nível. Porque se você não criar memórias daquilo que pode vir a ser, você estranha, não é verdade. E o seu corpo precisa saber que é verdade. Então, como que eu posso realmente me conectar com aquilo que eu desejo? Experimentando o futuro. Porque o futuro, passado, presente, só existe este momento, né? Passado e futuro não existe, são só memórias. Se você entender isso, você vai começar a fazer os ajustes aí importantes. Só que o mundo precisa girar. O que faz a realidade acontecer em relação àquilo que você tem é o movimento do planeta. Então é como se ele não estiver girando, eu creio que é como se nós fôssemos mais estáticos. Então, conforme você vai pensando, o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo e as realidades acontecendo. E aí sim realizar. Então ele pega exatamente todos os pontos dessa questão de desejar a realizar, toda essa jornada. Mas a maior lição é, tá, beleza, você deseja, você quer o resultado, mas você está vivendo o processo? Porque é o processo que te transforma, é o processo que vai te trazer realmente o despertar de consciência e a mudança e o avanço na sua existência. Então, o filme é top, top das galáxias. O fato foi um presente, porque até as imagens, um trecho em especial que eu utilizo hoje no nosso workshop de gestão de projetos, ele casa tão bem que eu falo, meu Deus, teve até uma participante no evento, a Aline, que é uma cliente nossa, ela falou assim, Sueli, realmente parece que é coisa de Deus. Como que essa cena veio? Ela falou assim, como que se você encontrou essa cena que casa perfeitamente para você ter achado um filme? Ela ficou boba. E eu falei assim, você fica boba de eu ter encontrado? Eu fico boba com quem fez. Porque pensar, roteirizar, gravar, disponibilizar filme é um projeto completo. É um projeto que ele vai além do planejamento. Então, se a gente fica abobado, vamos colocar assim, de ver as sincronicidades de acessar um projeto desse, imagine quem fez. Então, existem pessoas no mundo, ó, muito além do nosso tempo, muito além do estado de consciência. Porque para você produzir um filme desse, gravar, distribuir, gente, desculpa, são pessoas que estão além da quinta dimensão, já está na sexta, na sétima, só que está nesse mesmo planeta. E que bom, porque uma pessoa ajuda a despertar a outra. Cada um está no seu momento, né? Se você gostou dessa descrição do que eu falei, do que eu passei, curte, compartilha, comenta e, ó, assista. Você tem que passar pela experiência de assistir esse filme.
se você não assistiu. Aonde que eu assisto? Não sei. Pesquisa aí pela internet, deve ter para alugar no YouTube. Essa é a sua missão, ir em busca daquilo que você quer. Às vezes você quer tudo muito fácil. Tem que aprender a ir em busca daquilo que você quer.